Agora, a prevenção, tá? Então vamos lá para a prevenção. Utilize um suporte de documentos colocado à sua frente para não forçar o pescoço para os lados durante a leitura. Tá? Você tem aí a observação. Aqui a postura correta, né? Tá dando para ver melhor aqui. Você deve colocar um suportezinho à sua frente para não ficar torcendo o pescoço. Evite a torção do tronco ao utilizar o telefone. Aquilo que eu falei no início, tá? Aquilo que eu falei no início. Você não deve estar torcendo o tronco para atender o telefone, para utilizar o telefone. Coloque os objetos de uso constante, como telefone, agenda, grampeador, etc., o mais próximo possível do corpo. Você vê aí uma visão de cima, tá? Uma visão aérea. Colocar o mais perto possível da onde você está exercendo sua atividade. Nem sempre isso é possível, né? Mantenha o teclado sempre à frente do seu corpo. Observação, tá? Observe aqui, deixa eu aumentar aqui. A linha de visão, tá? Observe a linha de visão do teclado. Pode ver que é mais ou menos 90 graus na altura. Isso aí está regido, pessoal, pela NR17. Você não pode estar digitando. Tem gente que coloca o teclado lá em cima, o visor lá em cima. Tá digitando aqui, ó, e fazendo isso, olhando para cima. Então, tá errado. O correto é você estar geralmente, na linha da sua visão. Evite sentar-se torto, né? Regule sempre que for necessário a altura de seu assento, sentando-se sempre alinhado com o eixo da cadeira. Você vê aqui, ó, funcionar todo tortinho, você vê o eixo da cadeira aqui, ele totalmente torto. Isso aí é um crime para a coluna cervical, tá certo? O pessoal aqui do estudo tá rindo porque todo mundo, né, com certeza faz um pouquinho. Tô vendo o Billy ali todo torto ali na coordenação ali, atrás da mesa ali, todo troncho, mas todo mundo faz isso aí, tá? Você tem aqui, mantenha seus cotovelos na altura do tampo da mesa, para que os punhos fiquem apoiados na mesma linha dos antebraços. Então aqui, ó, dá o exemplo, os cotovelos na altura do tampo da mesa. Difícil também fazer isso, né? Evite colocar objetos pesados ou documentos em gavetas que estejam próximas ao piso. Tá? Você vê o exemplo aí da funcionária lá embaixo, tá? Forçando a coluna, tá? De forma errada, forçando a coluna. E na maioria das vezes, pessoal, que nós vamos pegar o peso, nós pegamos de forma errada também, tá certo? Existem técnicas, ergonomicamente se falando, a técnica correta para pegar. Quando você vai pegar alguma coisa, você tem que colocar uma perna primeiro à frente. Lógico que a maioria do pessoal não faz isso, né? E você abaixa com a coluna. Geralmente a sua coluna tem que ir ereta, tá certo? Para não forçar a coluna quando você pegar o peso. Evite colocar objetos pesados acima da linha dos ombros, também você vai forçar. Aí é que eu digo a você, tá? Como é que a lerdorte também acomete outros profissionais. Esse movimento que é feito aqui, esse mesmo movimento o estivador de sacos, o estivador de porto faz. Aí você vai ter lerdorte na questão da parte torácica e na parte de ombro, tá? Recomendações. Tá? Recomendações. A gente já está caminhando já para o final da aula. Nas recomendações da LE, minimizar os fatores agravantes, tá? Minimizar os fatores agravantes, adotar os conceitos da ergonomia, esses conceitos que nós vimos aqui no decorrer da aula, corrigir a postura, tá certo? Até eu mesmo, que eu costumo falar que eu sou meio marreco, né? Tenho
tem a coluna dobrada, né? Anda meio curvado, mas o certo é você andar reto, tá? Você manter uma certa estrutura na sua coluna. Corrigir a postura, desenvolver alguma atividade física ou prática esportiva, tá certo? O levantamento de garfo e o levantamento de copo não vale, tá certo? Na atividade física e esportiva. Quer ver um exemplo muito bom que eu vou dar para você? Caminhada. Caminhe pelo menos 3 vezes por semana, tá? No mínimo aí 30 minutos. Agora essa caminhada não vale você caminhar de casa para o trabalho não, porque você está estressado e a estresse tá, você tem que caminhar solto, tá? Tranquilo. Então, tem que caminhar sem preocupação, 30 minutos. Eu sei que é difícil no dia a dia de hoje, o nosso dia a dia corrido, mas procure acordar cedo, aí mais cedo, ter uma vida mais regrada e procurar caminhar, que é muito bom também para prevenção, tá certo? Ah, professor, mas eu moro num lugar, se eu acordar de 4 horas eu vou ser assaltado. Tem jeito para tudo, só não tem para morte. Substituir os vícios por bons hábitos alimentares e de preservação da saúde. Aí você tem algumas doenças, tá certo? Tirei algumas fotos, peguei algumas fotos na internet. Aí é a epicondilite. Ah, professor, você não falou isso não nos tipos de Lé. Mas é para você ver quantos tipos tem. A epicondilite são as inflamações dos tendões que ficam na altura aqui dessa articulação rádio-humeral, ou seja, o cotovelo, tá certo? Você observa aqui, nessa altura aqui, você observa, tá, os tendões, há uma inflamação nas junções dos tendões, tá? Então, eu tenho ela lateral e central, ela tanto pode dar nessa parte interna, quanto na parte mais externa do cotovelo, tá certo? Incomoda muito, dói muito, limita os movimentos do trabalhador, tá certo? Essa epicondilite quem pode ter? O pessoal de digitação pode ter, porque quando você trabalha a digitação dos extensores, você está trabalhando todo o tendão e vai atingir também até aqui nessa área do cotovelo. A questão do sistema músculo-tendinar, tá? Quando se trata de músculo e tendão, há uma extensão que um vai se ligando ao outro. Então, se eu começo com uma inflamaçãozinha aqui no tendão do extensor do dedo, essa inflamação pode subir e tomar meu braço todo, tá? Dependendo da questão se não houver tratamento. Aí eu tenho a tendinite, tá certo? Principalmente aqui na questão dos extensores dos dedos. Essa partezinha vermelha aqui são as partes que está com a inflamação. A tendinite é muito comum, tá? É uma das lerdortes mais comuns que existe. Hoje qualquer dorzinha que você tem, estou com tendinite. Nem sempre é tendinite, viu? Nem sempre é tendinite. Tem outras patologias também. Aí tem o dedo de gatilho, né? O dedo de gatilho é justamente há uma inflamação nos tendões. Essa inflamação ela se agrava, tá certo? Ela se agrava e vai fazer com que seu dedo fique em forma de gatilho, tá certo? Fica em forma de gatilho. Então você vai ter eternamente o dedo curvado. Às vezes, dependendo do grau dessa doença, tá? Que é a tendinite dos extensores, dependendo do grau dessa doença, você não tem mais retorno. Às vezes nem cirurgia vai resolver. A bursite, tá certo? A inflamação das bolsas. Justamente nessa área aqui, ó, do ombro. É nessa área também que eu lhe falei, tá vendo aqui, ó, o encaixe, que é justamente nessa areazinha aqui, nessa musculatura, que se dá também a síndrome do manguito rotador, tá? A síndrome do manguito rotador se dá nessa área aí. Aí você tem aqui uma parte aumentada, a inflamação das bolsas.